Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudos aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, o livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 8, da Emancipação da Alma. E a gente começa hoje com o tema Transmissão Oculta do Pensamento. A pergunta número 419 do Livro dos Espíritos diz assim: o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado nosso, o que constituía objeto das nossas preocupações no estado de vigília. A gente já comentou, quando a gente estava falando sobre o sono e os sonhos, que durante esse período em que estamos dormindo, nós fazemos reuniões, nós nos encontramos com outras pessoas na erraticidade que têm o mesmo interesse que nós. Então, aqueles que têm interesse numa dada área de conhecimento, por exemplo, os cientistas, estudando medicamento, por exemplo, acabam se encontrando na espiritualidade para trocar experiências, para conversar sobre os avanços que eles estão fazendo durante o tempo da vigília, nos laboratórios que eles estão fazendo. Isso ajuda muitas vezes na continuidade do processo. E isso é comprovado, como eu também já disse. Fizeram uma pesquisa há um tempo atrás, tentando levantar nas casas de patentes, aqueles institutos que registram o patente das invenções, que as invenções, o mesmo invento, a mesma invenção, a mesma ideia, era solicitado para fazer o registro do patente na mesma época em lugares diferentes, em países diferentes. O que dá para a gente muito claramente essa visão de que nós nunca desenvolvemos nenhum assunto sozinho, nós confabulamos com outras pessoas que têm interesse parecido e que a criação é uma criação coletiva. Se ela não vem em parte do nosso esforço, mas se ela não vem daqueles que estão encarnados discutindo o assunto, muitas vezes vem inclusive dos cientistas que estão desencarnados, que também trabalham sobre aquele assunto, que orientam muitas vezes como é que as coisas devem seguir. Então, é natural que a gente tenha as invenções acontecendo ao mesmo tempo em vários lugares, já que são várias mentes pensando sobre o assunto e discutindo sobre isso. Isso dá também como a gente também já disse, uma noção de que a gente deveria ser mais humilde em relação às nossas próprias descobertas, porque as descobertas nunca são um trabalho isolado de apenas um indivíduo, elas são fruto de uma comunidade que está discutindo aquele assunto, que tem por interesse a discussão daquele assunto. Isso, para alguns cientistas, isso é bastante patente, mesmo quando eles, por receberem um prêmio Nobel, por exemplo, diante de alguma descoberta, é muito comum, no relato deles, agradecerem a toda a equipe que trabalhou na discussão, que ele só é um representante naquele momento da premiação de todo um trabalho que está sendo feito por um conjunto de pessoas. Malgrado sabe ele que esse conjunto de pessoas está também na espiritualidade, está também na erraticidade, quando não em outros países, em outros laboratórios, em outras regiões que estudavam o mesmo assunto. Então, para a gente, isso não é novidade e só reitera aquilo que a gente já havia discutido no tema que falava sobre o sono e os sonhos. Pergunta número 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Quer dizer, os espíritos podem se comunicar mesmo que você esteja em vigília, você está acordado fazendo a tua vida e ainda assim se comunicar com outros espíritos? E a resposta? O espírito não se acha encerrado no corpo como uma caixa, irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se a outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. É lógico. Enquanto estamos em vigília, o nosso pensamento, a nossa mente, está bastante ocupada com as coisas que detêm a nossa atenção. Então, nós estamos cuidando daquilo que nós estamos fazendo
E a gente também já viu que essa preocupação, inclusive com a manutenção da vida, com tudo aquilo que tem que ser feito, toma bastante espaço da nossa atenção e do nosso foco. Mas não é complicado e não é raro o fato de a gente, mesmo estando em vigília, obter um certo nível de comunicação espiritual, seja através da intuição, quando a gente, diante de um determinado problema, a gente para e de repente aparece uma ideia, aparece uma solução para um problema, pode estar vindo não só da busca do nosso conteúdo interno, daquele conhecimento que a gente já adquiriu, mas também pode estar vindo de comunicações, de intuições sendo passadas por amigos espirituais, como também pode acontecer mesmo enquanto várias pessoas estão em vigília. Um pensamento que ocorre de vez em quando, de você do nada lembrar de uma determinada pessoa que você não vê há muito tempo ou que você vê há muito tempo e que te chama a atenção e que te leva a entrar em comunicação com essa pessoa, né? Isso é bastante tão comum assim, mas não é raro de acontecer. Isso denota uma certa comunicação que está acontecendo e que o espírito continua irradiando. A gente também já viu que é bastante, aí sim, já mais comum, a comunicação entre pessoas que têm uma certa intimidade, que estão muito mais próximos e o pensamento muito mais alinhado, vamos dizer assim, que é aquela história a minha mãe não precisava nem dizer o que ela está pensando, porque eu só olhar para aquela dela já sei o que ela está querendo dizer. Se eu posso, se eu não posso, se eu devo, se eu não devo, o que eu deveria fazer. Isso é um alinhamento de pensamento, é uma vibração que se conecta e estabelece uma comunicação de um nível não claro, né? não definido, né? Entre casais também é bastante comum acontecer, de um olhar para o outro já saber o que ele está querendo dizer, ou o que ela está querendo dizer, e a partir dali então você não precisa haver comunicação, só o olhar às vezes já basta para que você entre em uma certa sintonia e descubra, e tem uma concordância ali, um olhar para aquele assunto que já sabe qual é o rumo que deve ser tomado. Isso na realidade é conseguido por conta da intimidade que se estabelece através do relacionamento, mas também de uma comunicação que acontece extracorpórea, que faz com que esses seres se comuniquem. Então a comunicação através do pensamento é uma característica do espírito, e que uma vez que nós desenvolvamos mais como seres, tende a tornar-se mais comum, né? Ela ainda é menos comum dado o nosso grau de evolução. À medida em que a gente se desenvolver mais espiritualmente, mesmo estando encarnados, a comunicação por pensamento, ou se a gente disser por outro nome, a telepatia, não é nada que é tão estranho assim. É uma coisa bastante até natural, porque é da natureza do espírito humano, né? Pergunta número 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Bom, a gente já falou sobre isso também, mas vamos lá. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora não estejam adormecidos os corpos. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. De uma outra maneira, também, lembrando aqui, a gente tem, por construção fisiológica, né, tem uma área do nosso cérebro em que existem os chamados neurônios espelhos. O que é essa estrutura? Essa estrutura é que permite que a gente desenvolva a empatia por outra pessoa. É como quando alguém tomar um tombo e se machucar, e na mesma hora é como se você sentisse a dor que o outro está sentindo. Esse é um processo natural, capacidade humana, e que faz com que o nosso cérebro, uma área especial, isso mesmo fisicamente, sem considerar ainda a parte espiritual, mas mesmo fisicamente, perceba o sentimento do outro. Para isso é preciso, e é tão falado nos dias de hoje, o desenvolvimento da empatia como sendo uma característica bastante requerida, né? Porque a empatia traz para a gente essa sensação, o sentimento da proximidade com o outro. Quando a gente se isola e não permite a empatia,
faz com que a gente não perceba a dor que o outro. Às vezes a gente se isola para não se deixar ferir por essa situação, né? Então cria-se um certo distanciamento em relação ao outro, mas o natural do ser humano, a nossa construção é feita desse jeito, o nosso projeto é feito para sentir a dor do outro, nosso projeto é feito para perceber fraternalmente o que acontece com o irmão e nesse sentimento, nessa percepção, mesmo que não haja linguagem explícita, a antecipar aquela situação e perguntar: está tudo bem? Estou sentindo que você não está bem. Posso fazer alguma coisa para te ajudar? Isso é o natural do desenvolvimento humano, o que mostra para a gente que o projeto divino ele é muito além da nossa capacidade. A gente acaba se alienando na vida corriqueira, na vida do dia a dia, pelo número de tarefas, pelo número de atribuições que a gente recebe. A gente acaba se envolvendo com essas atribuições e deixa de ter o instinto natural, que seria esse, de através da empatia sentir a dor do próximo, então fazer alguma coisa para aliviar essa dor, que também é uma dor nossa, né? Bom, a gente passa então para um outro tema na sequência, tem por título Letargia, Catalepsia e Mortes Aparentes. Tema bastante interessante. Pergunta número 422. Os letárgicos e os catalépticos em geral veem e ouvem o que ao derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo? É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Então, explicando um pouquinho. Letargia e catalepsia é um processo através do qual a pessoa não demonstra nenhuma ação. Muitas vezes a catalepsia é entendida até um processo como morte aparente, né? Os sinais vitais baixam tanto que à primeira vista dá a impressão que a pessoa morreu, então parece que ela se desligou, que ela não está mais ali, mas é um processo temporário, é um processo que acontece. Quando a pessoa entra naquele estado cataléptico ou letárgico, e nesse estado letárgico, aparentemente sem nenhuma percepção, a questão traz o seguinte: é possível, mesmo nesse estado, ver e ouvir aquilo que está acontecendo, mesmo que não esteja dando sinal que está percebendo? É pelos ouvidos e pelos olhos que a gente capta essa situação? E a resposta: não, é pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. É como se houvesse temporariamente um bloqueio da comunicação do espírito com o corpo físico. Então, o corpo físico aparentemente está, vamos dizer assim, desligado, mas o espírito continua ali, já que enquanto existe vida, a presença do espírito anima aquele corpo físico. Mas, aparentemente, o corpo físico não demonstra nenhum sinal e estaria, de uma certa maneira, com todos os seus sinais vitais parados, vamos dizer assim. Mas o espírito, por continuar ali, continua tomando atenção e percebendo do que está acontecendo à sua volta. Então, a percepção do que acontece não é através dos olhos nem do ouvido físicos, mas sim do perispírito, né? O perispírito como um todo percebe e vê aquela situação que está acontecendo. E o item A da pergunta 422, por quê? Né? E a resposta: porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo, né? A comprovação dessa situação que a gente disse, já que o ser, quando retorna, muitas vezes dá sinal de que percebeu tudo aquilo que estava acontecendo. Se o corpo físico não estava dando sinais de que estava captando, é porque alguma outra maneira essa captação, esse sinal, essa informação estava chegando. E essa outra maneira é o espírito. Pergunta 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e depois voltar a habitá-lo? A pergunta é se, nesse processo, existe um rompimento completo, quer dizer, o espírito se desloca do corpo físico, podendo depois voltar para ele? A resposta: na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se acha ali ligado. Rompendo-se,
Por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao envoltório. Desde um homem aparentemente morto, volve à vida, é que não era completa a morte. No processo de separação do desencarne, a gente já viu isso nas questões que tratavam sobre a desencarnação, né? Existe um desligamento completo do corpo físico com o corpo perispiritual, né? Uma vez que tenha sido rompido esse laço, através dos laços fluídicos que ligam o perispírito ao corpo físico, não há volta, não há reconstituição desse lado. Uma vez que esse rompimento tenha acontecido, ele não se restabelece. O que acontece então é que a aparente morte do corpo físico ela é só aparente, já que o espírito ainda anima aquele corpo. De alguma maneira, o laço fluídico ainda continua ali ligado, permitindo então a volta, a recuperação da vida. Mesmo que a gente pegue em casos de EQM, que são eventos de quase morte, né? A gente também já falou em algumas circunstâncias, que é quando a pessoa, num estado de morte física aparente, morte física médica, né? Os médicos percebem e dão sinais de que ali não existe mais vida, que a morte aconteceu e que o espírito toma uma certa consciência a ponto de ver a situação que está acontecendo, ouvir o que os médicos estão relatando e ganhar uma certa liberdade de ver o seu corpo e poder eventualmente sair dali e fazer caminhadas ou fazer viagens, ainda continua existindo a ligação do laço fluídico do espírito com o corpo físico. Porque uma vez que rompida essa ligação, não existe mais retorno. Então, mesmo na EQM, continua existindo uma certa ligação, tênue, muito fraca, mas ainda assim ligado, de maneira que é possível fazer a volta ao corpo físico e retornar à vida material para continuar da existência. Pergunta número 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a desfazerem e restituir-se a vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? E a resposta? Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque constitui ao corpo um fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicável. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente e que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. Então, o que a gente diz aqui é que, uma vez, mesmo que enfraquecida essa ligação do espírito com a matéria, através da atuação magnética é possível reconstituir, desde que não haja rompimento completo. O rompimento parcial, quando a gente fala de laço fluídico ou de cordão fluídico que liga o espírito à matéria, a impressão que dá à primeira vista é que é apenas um fio condutor, que uma vez rompido esse fio fica desligado. Na realidade são vários fios, é como se fosse mais um cabo, né? É como se tivessem várias ligações com o corpo físico de todos os centros de força que se unem e formam um cordão. E esse cordão pode ser desligado paliativamente, gradativamente, até haver o perfeito rompimento. Isso num caso de uma separação, do desencarne. Num caso de catalepsia ou letargia, a gente tem ainda uma ligação que está acontecendo e que pode, como diz o texto, através do efeito magnético, de um tratamento magnético, de uma ação sobre aquele corpo, fazer a restituição daqueles laços, de modo que a vida retorne. De uma maneira bastante grossa, a gente pode até comparar quando os processos de choque
que são dados para a restituição do batimento cardíaco no processo de ressuscitação, o que é esse choque, se não uma energia que é aplicada sobre o corpo de maneira a fazer com que esse magnetismo atuando sobre a matéria consiga restituir os laços que estão ligados com o perispírito. A gente sabe que existem outras fontes disso. Uma das fontes é essa fonte externa, que é através da eletricidade, que se manifesta de uma maneira muito parecida, e outras fontes podia ser a própria aplicação magnética de alguém. Quer dizer, cada um de nós, seres humanos, somos portadores de uma carga magnética e elétrica e podemos, através do nosso direcionamento, aplicar essa carga magnética numa direção desejada. Isso traz para a gente tanto efeito positivo como negativo. Se a gente quiser fazer mal a alguém, o nosso desejo de fazer o mal também leva uma carga que não é boa, que pode prejudicar alguém, mas o nosso desejo de fazer o bem também pode levar a fazer o bem. É isso que acontece quando a gente tem, por exemplo, os tratamentos de fluidoterapia na característica de passes magnéticos. Passes magnéticos puros são passes que são aplicados pelo operador do passe e não pela espiritualidade, É o próprio operador do passe que entrega parte da sua energia magnética de maneira que essa energia, chegando até o paciente, possa ser trabalhada no corpo do paciente, reconstituindo, às vezes, uma baixa carga magnética do paciente, por exemplo, num estado doentio, por exemplo, num estado de doença, reconstituindo uma certa energia. Quando a gente estuda passes, a gente sabe e a gente vê lá que tem uma característica que é o passe eminentemente espiritual, que é aquele que é aplicado por um espírito desencarnado. Tem o passe magnético, que é aplicado pelo espírito encarnado, quer dizer, é portador do corpo físico, que tem esse magnetismo. E tem o passe misto, que é aquele onde o passista faz a aplicação do passe, entregando parte das suas energias magnéticas e parte de energias espirituais, que são combinadas a entregar aquela energia que é necessária para o paciente. Mas isso é um outro assunto. Vamos para mais um assunto. Falar sobre sonambulismo. E a pergunta número 425 do Livro dos Espíritos diz assim: o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? E a resposta é um estado de independência do espírito mais completo do que o sono, estado em que maior amplitude adquire suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Nesse estado, se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar gozando de repouso indispensável à matéria. Quando se produzem fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, cuja prática necessita de utilizar do corpo. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de um outro material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos inclusivos da memória começam a despertar, recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então pode também, em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas, que se apresentam de várias recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou quando estiveram no estado sonambúlico, e por que os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes, não têm sentido. Digo, as mais das vezes, porque também sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior e até não raro uma espécie de intuição do futuro. Bom, a gente, quando tratou de sono e sonho, um tema anterior a esse, a gente falou que
o ser assim que dorme, existe um processo de deslocamento do perispírito do corpo físico, então o espírito ganha uma mobilidade, uma certa mobilidade, enquanto o corpo fica ali descansando. O espírito ganha uma mobilidade e pode então fazer coisas que são do seu interesse, do seu desejo, daquilo que lhe faz sentido, né? Alguns trabalham, outros estudam, outros conversam, outros se relacionam com outras pessoas. Aquilo onde está o interesse, o espírito vai então dar da sua mobilidade. O corpo físico precisa de descanso, o espírito não. E a gente também disse que no retorno à vida material, as lembranças que se passaram durante esse período em que estivemos dormindo não vêm, por natureza, claramente. Elas são, de alguma forma, alguns sinais são passados, de maneira que a gente tem algumas sensações, mas a gente não lembra completamente do sonho, como é que o sonho aconteceu, todo o enredo do sonho, a não ser em raras situações onde alguma sensação, alguma providência muito forte precise ser dada para que a gente tome alguma atitude na vida desperta, né? A gente também diz que, por encontro com pessoas conhecidas, a gente pode vir com uma sensação, ou às vezes de saudade, de conversar com alguém, o que pode denotar que a gente já teve conhecimento, teve notícia dessa pessoa, conversou com ela, ou que deseja, que teve notícias por outras pessoas e que deseja contato com alguém que a gente volta com essa sensação. No sonambulismo, é semelhante o estado, só que existe um pouco mais profundo. É como se fossem estágios diferentes de desligamento. O espírito ganha mobilidade, algumas vezes se manifesta através do corpo físico, então o sonâmbulo muitas vezes ganha mobilidade, anda e caminha e vai por outros lugares, meio que esquecendo que existe um corpo físico atrelado. É o espírito que está se manifestando. Naquele deslocamento que ele faria com o sonho, simplesmente ele carrega o corpo físico junto. Porque às vezes precisa do corpo físico para tomar certas atitudes, para poder influenciar na matéria, para poder fazer coisas que mexem com estrutura material, por exemplo, né? Mas que são só estágios diferentes de desligamento. Pergunta número 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? E a resposta é a mesma coisa, só com a diferença de ser provocado. Sonambulismo magnético é aquele sonambulismo conseguido através da aplicação de uma carga magnética, né? O indivíduo recebe uma carga magnética que faz como se fosse o deslocamento do perispírito do corpo físico. Então ele é um processo induzido, não diferente do processo normal do sonambulismo, simplesmente que ele foi induzido através de uma carga de energia magnética. Pergunta número 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? E a resposta: fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. A gente falou sobre isso lá no começo, nas primeiras questões que a gente tratou do Livro dos Espíritos, quando ele define que cada planeta tem, por característica própria, uma certa energia, uma energia de uma certa qualidade, né? Quando reencarnamos, nos carregamos, vamos dizer assim, com uma certa porção dessa energia que faz parte da energia do planeta, da energia universal, que é o fluido vital, que carregamos conosco, que é o que dá o direcionamento energético para o nosso corpo físico. Então estamos aqui encarnados enquanto fluido vital, enquanto essa bateria está funcionando perfeitamente. Com o passar do tempo ela vai caindo de energia, é o momento onde essa energia vital vai caindo e o nosso corpo físico também começa a degradar, porque é normal, morte se aproximando, temos um período de existência, senão ficaríamos vivos eternamente, sem desencarne, né? Essa energia vital vai findando então e a gente desencarna, né? Então essa energia vital, ela é temporária, ela é originária do fluido universal, que é aquilo que está compondo o nosso planeta, uma parte, uma porção dessa energia, e por causa disso, então, essa diferença. Ela não é a carga do perispírito, é uma carga mais vital, ela está mais ligada com o funcionamento do nosso corpo físico
do que com o nosso corpo perispiritual, já que uma vez que findado esse fluido vital, o perispírito se desloca para a espiritualidade e continua a sua existência lá. O perispírito tem o seu corpo perispiritual, ele é dotado de uma outra energia, de uma outra qualidade de energia, que faz com que o espírito continue vivendo na vida da erraticidade, ou seja, na vida não material. Pergunta número 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, a alma que vê. Então, no transe sonambúlico, e isso é interessante, porque também a gente já disse aqui, nos processos onde existe a incorporação total ou parcial, mas mais presente na total, existe um processo de colocar o indivíduo, o médium, entra num processo de transe sonambúlico. A gente vê isso em vários relatos que falam sobre os processos e as mediunidades específicas. Então, o que é esse transe sonambúlico? É um estado de sono aprofundado que vai dando no médium, que permite com que exista esse deslocamento do seu perispírito do corpo físico, permitindo que no estado de incorporação total, o espírito, o encarnado, dê espaço para que o espírito se manifeste utilizando o corpo físico, mesmo ainda com a ligação fluídica acontecendo, né? E no caso do efeito físico, que o permita com que parte da energia desse fluido vital que acontece, que existe ali, seja dispensada para o ambiente, para que seja manipulado pela espiritualidade para conseguir efeitos físicos, para conseguir efeitos que afetam a matéria. Mas como no caso, como diz aqui, clarividência sonambúlica, está no fato de que, uma vez estando em transe sonambúlico, o espírito ganha mobilidade e ganha percepção. Ele vê e enxerga tudo que está à sua volta. O que está sendo visto não é mais pelo corpo físico, mas sim pelo espiritual. Como ainda existe um processo de sono ou sonho, onde existe a volta com esquecimento desse processo, o espírito em transe sonambúlico vê e enxerga aquilo que está acontecendo, então, porque a alma está enxergando. E por conta disso pode enxergar até mais longamente, porque não está limitado nas características do corpo físico. Nós, enquanto corpo físico, enxergamos uma determinada frequência. A gente enxerga de uma frequência de vibração até outra frequência de vibração. Mais do que isso, a gente não consegue enxergar. Nós ouvimos determinada frequência de vibração também, né? Limitada ao que o nosso ouvido físico consegue ouvir. Então, não, via de regra, não ouvimos frequências abaixo de 10 Hz e nem acima de 22, 25 kHz, a depender da característica física da pessoa. O espírito não tem essas limitações, que são limitações físicas do nosso corpo físico. Então, o espírito em transe sonambúlico pode enxergar e ver coisas que o espírito encarnado, enquanto em estado de vigília, enquanto estado acordado, não consegue enxergar. Pergunta número 429. Como pode o sonâmbulo ver através de corpos opacos? A gente já bem que respondeu, né? Não há corpos opacos senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc. Porque, achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis que lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livres, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. A gente já comentou, quando a gente falou sobre o perispírito, a formulação do perispírito, que o perispírito percebe não por um órgão físico, ele não tem uma localidade. O perispírito percebe e sente, capta as informações que estão à sua volta de uma maneira globalizada. Nós, enquanto encarnados e em vigília, só conseguimos perceber os sinais do ambiente através dos nossos órgãos físicos. Então a gente enxerga através do olho, a gente ouve através dos ouvidos, a gente percebe sensação de frio ou calor através da pele, que são aqueles órgãos que permitem com que os sentidos sejam percebidos. E esses sinais percebidos pelo corpo físico são levados ao espírito. Então, embora é o espírito que sente, que percebe e que guarda as sensações, e que mais tarde, uma vez desencarnando, vai lembrar desses fatos,
já que Ele é que guarda as memórias, né? A nossa limitação está na captação do sinal. Quais são os sensores através dos quais nós colhemos informações do ambiente? Informações físicas. O perispírito não depende, não tem um órgão, não tem ouvido, nariz, boca que permita e que as sensações só sejam percebidas por esses órgãos. O perispírito percebe de uma maneira geral e menos limitado naquelas que são limitações da nossa própria capacidade física, né? Como eu disse, os nossos olhos percebem um grau de frequência, os nossos ouvidos, o nosso nariz percebe determinados cheiros, mas dentro de uma faixa, né? A diferença, isso é claramente perceptível quando a gente, por exemplo, percebe que os cães conseguem enxergar, conseguem ouvir frequências maiores do que as nossas, né? A gente não percebe o que está acontecendo, o cão ao lado já percebeu que alguma coisa aconteceu, porque o aparelho físico dele alcança uma frequência diferente da nossa frequência, né? O que acontece com o perispírito é que, por não estar limitado aos órgãos físicos, ele se manifesta de uma maneira muito mais ampla, então percebe e vê características que são muito mais ricas do que aquelas que nós percebemos enquanto encarnados. Só para corroborar, a gente já falou disso também quando a gente falou que na espiritualidade as cores são muito diferentes, são muito mais amplas, os sons são muito diferentes. Isso é relatado muitas vezes pelos médiuns que, quando recebem comunicação da espiritualidade, falam: eu não acho a cor, eu não consigo traduzir o que eu vi nas cores que eu estou vendo aqui. Falam assim, não existem essas cores materiais, porque na realidade não existem mesmo. Elas são muito mais amplas, são muito mais dilatadas do que o nosso contexto físico permite. Como o perispírito não depende mais do corpo físico enquanto está nesse estado de transe sonambúlico, ele percebe e vê muito mais amplamente do que aquela que são as limitações do nosso corpo físico. Bom, a gente fica por aqui, a gente retorna então para a continuidade desse tema do sonambulismo na próxima sessão. Até lá!